É difícil acreditar, mas no Brasil, em pleno século XXI, ainda se morre por causa de doenças aparentemente simples, como dengue e até catapora. E o mais grave, na maioria das vezes, os surtos e epidemias são resultado da negligência de quem deveria proteger a saúde das pessoas. No interior de São Paulo, foi preciso a interferência da Justiça para que a população recebesse o básico: vacina contra varicela. Tinha uma marca aqui bem grande, daí eu percebi, daí eu mostrei pra minha mãe, daí ela viu. As marcas no corpo de Larissa foram causadas pela catapora. Ela começou a ter muita febre alta, né? Ficou até a ponto de, às vezes, delirar, ficar falando coisas que não tinha nada a ver dentro de casa. Daí foi o momento que nós levamos ela para o hospital. Larissa sempre foi saudável. O pai faz questão de mostrar a carteira de vacinação em dia. Cuidado que não foi suficiente para evitar que a menina pegasse a doença. Por causa da catapora, que também é chamada de varicela, ela ficou 5 dias no hospital. Larissa não foi a única. Na mesma época, no fim de 2007, só em Santa Isabel, na Grande São Paulo, cerca de 200 pessoas ficaram doentes. 2 crianças morreram. A catapora é uma doença de alta transmissibilidade. Ela acomete as crianças normalmente da primeira infância, então são crianças que estão em creches, institucionalizadas, e por isso que a gente tem que ter a preocupação com o grau de contágio. Tem complicações respiratórias, pode ter pneumonias, pode ter meningite, doença do sistema nervoso central, e pode levar a choque séptico e, infelizmente, em alguns casos, à morte. A doença é mais comum em crianças de até 6 anos, mas em Santa Isabel, metade dos casos atingiu quem já havia passado dessa idade. A vacina é o único jeito de evitar a catapora. Apesar disso, o medicamento não faz parte do calendário oficial do Ministério da Saúde. Para os pais, a alternativa são clínicas particulares, que cobram em média R$100. Cláudia não sabia que a falta da vacina podia ter consequências tão graves. Ele não dormia, não comia, e desesperado, virava para lá e virava para cá, não estava bom, vomitava, e febre de 40 graus, dava remédio, não cortava. A professora procurou ajuda assim que percebeu que o filho, Juan, de 7 anos, estava mal. O menino ficou internado durante 1 mês, mas não resistiu e morreu. E eu não sabia, até então não sabia que essa vacina era particular, não consta na caderneta. Se eu soubesse, até que nem eu falei pro meu marido, até dava um jeito, dava vacina no menino, mas eu não sabia. Só vim saber depois que ele faleceu. Casos como o de Juan chocaram a população de Santa Isabel. Para tentar conter o surto, a Prefeitura e o Estado chegaram a imunizar as crianças mais novas. Mas era preciso vacinar também jovens de até 15 anos. Quando foi feitas as notificações que a gente detectou o surto, foram solicitadas essas doses e foi feito o bloqueio. No entanto, o que ocorreu é que crianças fora dessa faixa etária começaram a ser acometidas. O problema da falta de vacinas foi denunciado ao Ministério Público. O caso foi parar na Justiça Federal, que determinou ao Ministério da Saúde a distribuição de 5.000 doses da vacina para controlar a doença. Durante todo o processo, a União citou o alto custo da vacina para justificar o fato de não fornecer o medicamento. A alegação é que seriam necessários mais de R$80 mil apenas para garantir o atendimento dos moradores de Santa Isabel. Argumentos que não convenceram. A palavra final foi do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. E essa decisão é discutível em saber se ela seria realmente uma competência nossa ou do Estado. Então, sem que se discutisse a quem caberia a apresentação das vacinas, nós decidimos que caberia à Justiça Federal, nossa, no sentido de que realmente fosse aplicada imediatamente para conter o surto. E deu certo. O surto passou e hoje a catapora não ameaça mais quem vive em Santa Isabel. Mas o controle da doença não diminui o trauma de Cláudia. Aos 5 meses de gravidez, ela garante que desta vez vai ser diferente. Toda criança tem catapora, se não tem um dia vai ter depois, mais tarde. E eu certamente vou reivindicar e vou querer que a minha filha seja vacinada sim.